Saudações, Miriam Vejo, Irmandade. Eu vou fazer um vídeo para vocês para explicar um projeto ou uma ideia, né? Que se refere a um processo de avaliação que eu tenho como sugestão para somarmos no aumento do engajamento e do compromisso. É um processo de avaliação ou de autoavaliação, onde existem diversos itens que estão listados, que os ICs, eles mesmos farão, através do Google Form, um retorno dizendo no que eles participaram, no que eles se envolveram, no o que eles fizeram, qual é o nível de comprometimento, qual é o nível de participação, o que eles já absorveram do conhecimento. Uma série de itens foram listados nesse Google Form, onde ficará à disposição do irmão para que ele possa entrar no Google Form e responder quantas vezes forem as ações que ele praticar. O intuito é que esse Google Form seja um relatório de avaliação mensal, né, ou um relatório estatístico de apontamento, é como se fosse um cartão de ponto, vamos imaginar alguma coisa assim, que vai fechar todo o último dia útil de cada mês. E daí nós vamos pegar esse Google Form, jogar ele numa tabela de pontos, e daí nós vamos pontualizar, ou seja, dar pontos, né, para cada uma dessas ações que o irmão ou a irmã realizou. E essa somatória de pontos vai chegar no final do ano de 2023, vai dar um total, e com esse total, em cima de uma segunda tabela, nós vamos gerar uma ajuda de custo que será compatível com o grau de engajamento e envolvimento de cada um. Então, aquele que teve um maior engajamento, ele vai receber um percentual maior, né, de ajuda de custo, que faz sentido. Aquele que teve menor ou pouco engajamento vai receber uma ajuda de custo menor. É o que faz a lógica pensar e agirmos dessa forma. Então, eu vou compartilhar aqui para vocês 3 etapas desse processo, no intuito para que vocês façam críticas e a gente possa voltar e ir aprimorando esse processo. A primeira etapa, então, eu vou mostrar para vocês o relatório do Google Form, que foi criado com vários itens, né? Então, acompanhe, por gentileza. Eu vou compartilhar aqui na tela, né? Espero que apareça aqui para vocês, que dê tudo certinho. Deixa eu achar aqui. Isso. Tá? Espero que vocês estejam vendo aqui. Então, esse aqui vai ser o Google Form, né? Esse Google Form eu vou mandar para vocês vão receber, cada um, né? Vai receber na central, e da central puxa para o seu PV, né? E ali ele começa a fazer as atualizações semanais ou mensais. Então, o primeiro item é o nome, né? São coisas bem objetivas. Daí aqui os itens que ele já adquiriu, né? Já adquiriu a bandeira, camiseta, flâmula, bottom, adesivo, ele responde sim ou não, né? E cada item desse tem uma pontuação. O livro da Conebras, livro 1, que é o livro que nós já temos aí, o livro 2, que acredito que ainda vai ser lançado, fazer um esforço para lançar ainda agora em 2023, e o livro 3, que ainda não tem, mas só está aberto o campo aqui. Então, daqui ele vai identificar se ele já começou a ler, ou se ele ainda vai, né? Ainda está aguardando melhor oportunidade para ler, ainda não começou a ler. Então, ele vai respondendo essas questões. E cada uma dessas ações que ele formar aqui no Google Form vai ter uma tabela de pontuações que eu vou mostrar para vocês em seguida. Daí tem o item 3, alinhamento do Conhecer Conebras, é aquele processo que foi ministrado pelo irmão Luiz Roberto, né, no final de 2022. Então, aqui já assisti até o módulo 5, já assisti até o módulo 10, e aqui ele responde aqui na frente, já respondi o questionário, ainda não tomei conhecimento. Ele vai respondendo todas essas questões aqui, né, que são várias questões que estão aqui, está aberto para vocês criticarem essas questões, ou de repente vocês têm ideia de um outro item, vamos dizer assim, que também é importante nós quantificarmos, né, e ter elencado aqui como sendo um fator importante do engajamento e do envolvimento. As lives semanais, essa aqui, ó, Conebras Entrevista,
é uma ideia de uma live que deve rodar agora em 2023, né? Então, é a única live que está sendo colocada aqui nominal. Depois, as demais ações vão entrar aqui, ó. Demais lives, ou seja, exceto o Conebras Entrevista, exceto essa que já está mais ou menos definida que vai existir, aqui ele vai informar, participei, interagi, ou participei, mas não interagi. Tem várias opções dentro de cada semana aqui que ele pode marcar em situações múltiplas, né? Pois aqui tem tipo de plano de associado da MOC, né? Associado, associada. Então, ele é plano anual, é plano avulso, sou integrante do grupo de madrinhas e padrinhos, não, ainda não sou associado. Então, aqui vocês podem abrir o questionário, receber, vocês vão ter esses textos por completo. Né? Lives da minha equipe, então aqui a pessoa pode participar no máximo até 12 equipes, né? Então aqui eu botei como a equipe 1A e ela pode participar de uma outra equipe, então eu coloquei B, né? Então ela pode ir listando até ações em duas equipes, né? Ou equipes, né? Dos vídeos do canal do YouTube, né, já assisti. Então, lá tem conceito 1, conceito 2, conceito 3, tem vários vídeos publicados, mais de 100 vídeos publicados lá no YouTube. Então, a pessoa vai marcando quais que ela já viu, quais que ela compartilhou. Já estou inscrito nas seguintes mídias, canal YouTube, Instagram, Telegram. Então, aqui é só preencher, é autoexplicativo, vocês vão ler. O BIP foi entregue sem atraso, na primeira semana, sim, não sei, foi entregue com atraso, ainda não foi. Então, vocês vão entender, é fácil de compreender aqui, acredito, e não vai ter problema. Então, aqui tem o B, se acaso você participar de duas equipes, né? Participei de encontros presenciais. Daí a pessoa vai colocar aqui no meu estado, em outro município. Quando abrir esse campo aqui, ó, que daí vai aparecer a pergunta por completo, vocês vão entender, tá? Não vai ter nenhuma dúvida. Sou líder Conebras de unidades representativas federativas. As unidades representativas são unidades que nós vamos abrir em cada estado, então serão 27 unidades. Cada estado do Brasil vai ter uma unidade representativa da Conebras, inicialmente dentro do WhatsApp, né? E a gente vai ter que definir quem serão os líderes de cada grupo desse, né? Ou o administrador, né? De cada grupo desse que vai ser aberto para cada estado. Então, vai ter um WhatsApp só para quem mora em São Paulo, um WhatsApp para quem mora no Rio de Janeiro, para quem mora no Ceará, na Bahia, Paraná, tá? Um WhatsApp para cada, um grupo WhatsApp para cada estado, com o intuito de você estando dentro do seu estado, você trazer pessoas para dentro desse grupo, né? Até que a gente chega a um nível de subdividi-lo posteriormente em municípios, né? Quando encher, tiver bastante gente no determinado município, você pode subdividir. Aí vai ficar a cargo do administrador. Quanto sei sobre os propósitos da MOC, né? Então, aqui é uma escala também de conhecimento da missão, né? E você pode sujeitar-se ou solicitar para fazer um teste também. Daí a gente marca uma entrevista para fazer uma sabatina, né? E a partir daí você pode talvez receber uma outra condição de falar em nome da Conebras oficialmente, né? Tempo de colaboração sem interrupção na opção Colebras. Então, mais de um ano. Quanto tempo você está na organização? Então, tem aqui as opções. Reunião da diretoria executiva. Não é válido assistir silenciosamente. Não é válido assistir silenciosamente. Por que está essa questão aqui? Porque a gente percebe que tem pessoas que até participam de reuniões, entra lá no link, entra, fecha a câmera, e a gente fala, pessoal, o que você acha disso? E a pessoa não responde. Irmão, o que você acha disso? Ou seja, ela deixa aberto, mas o que dá a entender é que ela não está acompanhando, né? Então, a ideia aqui é essa, ó, não é válido assistir silenciosamente, tem que participar. E a orientação que eu dou assim, para os coordenadores das lives principalmente essas pessoas que ficam com a câmera fechada, chama a pessoa, pergunta a pessoa, joga uma pergunta para ela de vez em quando, né, para ver se ela está acompanhando, né? Tem pessoas que fecham justamente para não ficar pesado, né? Mas tem pessoas que fecham, infelizmente, sem querer fazer questão, mas vamos procurar trazer as pessoas para que de fato participem. A questão 22 fala de sugestões de novas ideias enviadas. Então, as ideias que você envia para a sua equipe, para o seu líder, para o seu diretor, né, teve feedback, foi aproveitada, não foi? Então, tem algumas coisas aqui. Todas essas ações, elas vão resultar numa tabela de pontuação
e no final, a quantia final de pontos que você fechar no final do ano vai dar um retorno para você como ajuda de custo. Tá? Então, acessei as nossas mídias nesse mês. Então, aqui você vai marcar quantas vezes você entrou no Facebook, quantas vezes você entrou no Instagram e assim por diante. Daí uma declaração e qualquer observação você pode jogar nesse campo aqui. Então, esse é o primeiro passo. Agora, qual que é o segundo passo? A partir do momento que a pessoa preencheu esse formulário e mandou e fechamos o mês, que nem esse primeiro aqui que vocês vão receber, ele está no período de 1 a 28 de fevereiro. Daí, já no dia 1º de março, a gente cria um outro e muda aqui, né? Adapta, né? Aprimora também, se tiver alguma coisa para alterar. E daí vai ser de 1 a 31 de março. Né? Ou 31, 30 de março. Né? De 1 ao último dia de março. Né? E assim por diante. Cada um de vocês vão ter 12 Google Forms, né? Um de cada mês, né? Um de cada mês, isso. No caso específico desse ano que nós estamos começando o processo, não vai ter de janeiro. Então, provavelmente vai ficar em torno de 11, né? 11 Google Forms, que é um por mês. E aí fica inteiramente, ó, aqui tem um texto aqui que eu acho que é interessante para vocês perceberem, ó. Relatório de apontamento vou acertar isso aqui, tá? Relatório de apontamento das minhas ações em prol da missão Organização Conebras. Ao atualizar frequentemente esse banco de minhas ações, eu justifico o meu empenho e compromisso com a MOC para efeito de avaliações e contrapartidas, conforme normas estabelecidas pela diretoria da MOC. Concordo e aceito como sendo de minha única responsabilidade fornecer as informações de forma atualizada o mais imediato possível. Ou seja, se chegar no momento lá em dezembro que a gente vai fazer a somatória disso, para ver qual é o valor que a gente vai retribuir para cada um como ajuda de custo em relação ao envolvimento, e a pessoa fala, mas eu não respondi mês tal, não mandei mês tal, mas a responsabilidade é de cada um dos IGs, tá? A diretoria ou a comissão que vai ficar responsável pelo controle desse banco de dados não tem nenhuma responsabilidade no sentido de ficar ligando para alguém, cadê seu controle? Cadê seu banco de ações? Tá? Não tem. A responsabilidade é individual. Cada um de nós temos a obrigação total e a responsabilidade total de mandarmos as informações do banco de minhas ações de forma atualizada, dentro do prazo definido. Ok? Bacana? Então, feito isso, né? Daí fez isso aqui, fechou o mês, vamos supor, né? Fechou o mês. Então, daí, quando eu fechar o mês, nós vamos num outro relatório, quer ver, ó? Nós vamos num outro relatório, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para entrar nesse outro relatório aqui, espera aí. Não, interromper o compartilhamento. Aqui eu fecho esse, e agora eu vou tentar abrir para vocês um outro documento aqui, que não é exatamente esse, é esse aqui mesmo, né? Espero que vocês estejam vendo direitinho, tá? Então, aqui é onde tem a somatória de pontos. Ó, a participação possibilita ser informado, e a informação possibilita a ação. Quadro de pontuação de valores Conebras em caráter experimental, é importante isso, tá? É um teste que nós estamos fazendo. Os deveres. Será contabilizado a partir do Google Form, que é o primeiro formulário que eu expliquei para vocês, que será preenchido pelo próprio colaborador. O controle será de competência da diretoria de planejamento e aferição. O controle, então, lá com a irmã Leide com a equipe dela, vai ter alguém ou algumas pessoas responsáveis para manter essa contabilização de pontos, tá? E aí, esse número que está aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer ele descer. Não estou conseguindo. Quero fazer esse. Ele não está descendo. Acho que meu computador talvez travou aqui. Tá? Aqui, ó, esse número que está aqui do lado direito é o mesmo número que está no Google Form. Tá? Então, vocês têm lá no Google Form, não sei por quê, eu vou interromper e abrir de novo para ver se dá certo. Ele volta a andar. Deixa eu ver se ele sobe. Vai. Isso, vai. Então, esse número que está aqui na coluna A, ó, 1, 2, 3, é o mesmo número das questões que estão lá no Google Form, tá? Então, lá no Google Form tem uma questão que pergunta quais são os itens que você já adquiriu da Coembras.
bandeira, camiseta FAO. Então, cada um desses gera um ponto. A somatória disso aqui, são de todas aquelas perguntas, cada resposta vai ter um valor. Cada ação que o irmão fizer vai ter uma pontuação que totaliza em 1.000. O total é 1.000, tá? Nós chegamos num número chamado 1.000, tá? Então, aqui tem algumas observações complementares, né? E regras. Será aplicado a partir do alcance dos objetivos dispostos de 1 milhão de associados, né? Então, essa é a condição para que isso seja aplicado. Se nós alcançarmos a meta de 1 milhão de associados, que é uma questão numérica, né, que vai ser consequência de sermos uma melhor organização, de sermos uma poderosa organização, alcançando essa qualificação, automaticamente nós teremos um grande número de associados. Então, a distribuição dessa ajuda de custo está condicionada ao conseguirmos, ou a conseguirmos, 1 milhão de associados, tá? Então, a meta para dezembro de 2023 igual a 1 milhão de associados, no mínimo, para que ocorram as promoções e as respectivas ajudas de custo. Bonificação a partir dos recursos projetados de R$ 1 de cada associado por mês. Cada nova promoção acontecerá a cada mês de dezembro, no fechamento anual da meta estabelecida pela reunião de diretoria, para cada ano. Então, nós estamos definindo isso agora para 2023. Quando chegar em dezembro de 2023, se nós verificarmos que de fato foi válido, funcionou, compensa ou não, tudo isso vai ser discutido quando a gente fizer um balanço dessa experiência, né? Poderá ser extinto, como poderá ser aprimorado. Caso as metas estejam garantidas por parciais confirmadas, poderão acontecer com aprovação da diretoria adiantamentos de ajuda de custo. Vamos supor, a partir de 1º de janeiro, só para facilitar, até dezembro, nós temos uma meta, então, de 1 milhão de associados. Se nós chegarmos em junho, no meio do ano, e tivermos ali com 600, 700 mil, vamos dizer assim, ou seja, nós chegamos no meio do ano e já ultrapassamos a metade da meta. Então, tudo indica que nós estamos num caminho que está garantindo a execução da meta. Então, isso, a diretoria poderá se reunir e tomar a decisão de antecipar a ajuda de custo, visto que a meta está totalmente alinhada com a parcial semestral, tá bom? Mas isso tudo experimentalmente e acompanhado e avaliado a cada momento. Bom, vamos chegar aqui então nesse total de pontos, né? Somando todas as atividades que vocês forem fazer, vai somando esses pontos aqui, da coluna C aqui, né? 2, 10 e tal. Então, aqui, ó, somatória mensal, a cada mês a gente vai fechar e vai dar um total. Quando nós chegarmos num total de pontos, o que vai acontecer quando nós chegar lá em dezembro, né? Daí a gente pega essa pontuação toda, daí a gente vem para essa tabela aqui, ó, tá? Quando a gente soma todos aqueles pontos lá, nós vamos cair nessas faixas aqui, ó. No mínimo de 251 pontos até 500, tá? É praticamente impossível não fazer, só se sumir da central, não participar de nada. Mas é praticamente impossível não fazer no mínimo 251 pontos. Então, daí eu fui criando uma tabela assim, ó, 251 a 500, 501 a 1.000, 1.001 a 1.500, e foi criando essa tabela. E para cada tabela dessa, vai corresponder um valor, tá? Vai corresponder um valor de ajuda de custo. Então, qual que foi o cálculo feito? O cálculo feito foi assim, ó, se nós conseguirmos chegar a 1 milhão de associados, eu vou até digitar aqui para vocês verem, ó, 1 milhão de associados. Nós chegamos a 1 milhão de associados, ele se associando a R$ 12 a anuidade, o que vai acontecer? Nós vamos alcançar um valor. Será que vai dar aqui? Deixa eu ver se ele vai abrir. Espera aí, eu acho que eu fiz alguma fórmula errada. Deixa eu tentar novamente. Pegou esse, R$ 12, né? Tá, então, se a gente chegar nessa questão aqui, ó, 1 milhão de associados a R$ 12 a anuidade, né? Cada um deles depositando uma anuidade de R$ 12, nós vamos ter uma arrecadação de 12 milhões. Então, qual que é a proposta? Desses 12 milhões aqui, seria em cima de 1 milhão de associados, certo? Nós vamos pegar 1%, né? 1% daqui. Quando a gente pega 1% daqui, nós estamos falando nós estamos falando em 120 mil,
Deixa eu ver aqui, 1%. Aqui deu não era 120 mil. Deixa eu ver aqui, por que que eu cheguei aqui. Eu vou cortar isso aqui. Ah, tá. Então, então eu vou fazer isso. Então, como que foi estabelecido o valor do cálculo aqui? Nós chegamos a 1 milhão, 1 milhão de associados, cada um dando R$ 12 por ano, nós vamos ter uma arrecadação de 12 milhões de reais. Daí, qual que é a proposta? Nós pegamos 10% disso aqui, né? Pegamos 10% disso daqui. Quando a gente pega 10% disso daqui, a gente chega num total de 1.200.000, tá? Chega a 1.200.000. Então, nós pegamos 10% da meta alcançada de termos 1 milhão de associados, pegar 10% e distribuir entre os membros da organização como ajuda de custo anual. Tá? Então, o que que a gente definiu aqui como um exemplo? Essa aqui é uma tabela que eu montei supondo as pessoas que chegam no determinado número, né? Então, o valor que está aqui em cima, 1.170.090 reais, né? R$ 90, é isso aqui, ó, é esse 1.200.000, tá? É isso aqui. Tá? Então, esse é o valor que nós temos para distribuir. Então, eu fui jogando aqui aleatoriamente. Ó, o maior número de pontos que a pessoa pode chegar é na faixa de 6 a 7 mil pontos até dezembro, acumulando até dezembro. E aí tem essas faixas aqui, né? Então, vamos supor, se 6 pessoas chegarem nessa faixa aqui, de 6 a 7 mil pontos, um top de participação, vamos dizer assim, ela vai receber 13 mil reais. Parte desses 1.200.000 aqui. Ela vai receber 13 mil reais, tá? E se 6 pessoas chegarem nesse número, então vai sair 78 mil, que é 6 vezes 13. Vai dar os 78 mil. Se pessoas chegarem aqui, ó, se nós tivermos um número de pessoas com pouquíssima participação, com pouquíssimo engajamento, com pouquíssimo envolvimento aqui, ó, tem 12 pessoas nessa faixa que conseguiram fazer 251 pontos. Ó, 251 para 7 mil é bem diferente o engajamento dessa pessoa. Tá? Vamos supor que 12 pessoas fizeram 270 pontos, ficou nesse intervalo aqui, ó. Ficaram 270 pontos. Cada uma delas vai receber R$ 543. Tá? Então, 12 pessoas vezes 543 dá 6.525. Quando você soma todo o valor que foi distribuído, ele dá R$ 524.481,27. As partes do limite aqui de 1.000. Você fala, mas você reservou 1.200.000, por que que pagou só 500? Porque aqui tem um cálculo que é o seguinte, ó. Qual foi a ideia que eu utilizei para fazer isso daqui? Se nós pegarmos é, um total, se nós chegarmos a 90 IGs, né, que mais pessoas irão entrar. Vamos supor que a gente chega no número máximo de 90. Daí, o que eu fiz um cálculo? Se 90 pessoas fizerem estar aqui, vamos supor que os 90 membros da organização atuem nessa faixa aqui, ó, cheguem nessa faixa de soma de pontos. Então, eu tenho que pensar que eu vou ter que dar 13 mil para 90 mil, para 90 pessoas. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa expectativa de que a organização toda vai ser top no sentido de compromisso e participação. Então, se eu pego 90 mil e faço vezes 13 mil, só para facilitar a conta, faço vezes 13 mil, só para eles entenderem, eu pego, isso aqui é 13 mil vezes 90 pessoas. Olha quanto dá. Percebe? Perceberam? Dá 1.170.000, que é isso que está aqui, ó. Então, eu tenho isso aqui, eu tenho aqui 524.481,27 diante de uma variação de pontos, né? Da imensa variedade de pontuações de total que pode variar. Mas eu também tenho que levar em conta que pode acontecer dos 90 fazerem 7 mil. Se os 90 integrantes da Conebras fazerem na faixa de 7 mil, cada um deles vai ter que receber 13 mil. Então, se cada um deles receber 13 mil, vai dar um total de 1.170.000. Né? Então, por isso que eu tenho uma margem para distribuir de 1.200.000, mas eu tenho que pensar que pode acontecer isso aqui. Tá? Então, por isso que está esse cálculo, eu cheguei supondo o máximo, né? Que seria 90 vezes 13 mil reais, que daí dá 1.170.000,
que se aproxima disso daqui. Tá? Então, qual que é a torcida? Para que, de fato, a gente tenha os 90 membros da organização dentro da faixa de 6 a 7 mil pontos. Né? Isso vai ser um ideal, né? Vai ser extraordinário nós conseguirmos chegar a esse ponto. Bom, então a ideia é essa, tá? E fazermos todo um controle, uma somatória de pontos, para chegarmos. Deixa eu encerrar aqui. Tá? Depois, aqui é mais detalhe matemático, tá? Como é que eu cheguei nesses números aqui? Eu peguei 13 mil, dividi por 7, por 6 mil, né? Eu cheguei aqui a um 2,17, né? Que seria uma cota, e daí atravessar. É um cálculo matemático aqui, que eu acho que eu não vou nem explicar para vocês como é que eu cheguei nesse aqui, mas vocês podem calcular que vai dar certo, tá? Vocês podem fazer as contas aí, que eu acredito que eu tenha feito os cálculos de forma correta. Vou fechar aqui, interromper compartilhamento. Tá? Então é isso, irmãos e irmãs. Espero que vocês tenham compreendido essa proposta, tá? Então, vai iniciar com o Google Form, as pessoas vão preencher as suas ações, e depois o Departamento de Planejamento e Aferição vai ter lá uma equipe que vai fazer a contabilização desses pontos, e depois, no final do mês, a gente, através do total de pontos conseguido por cada irmão, por cada colaborador, ele vai ter uma ajuda de custo proporcional à sua somatória de pontos, tá bom? E se a gente conseguir alcançar, antes do final do ano, uma posição confortável que nos garanta a realização da meta, a gente pode antecipar isso daí, ok? Então, não tem muito... Pode parecer um pouco... Demorei para chegar nesse resultado, né? Para chegar nessa compreensão, nessa lógica, mas se vocês também tiverem alguma outra sugestão, é só criar, mapear, cria o projeto e manda. A gente pode também substituir ou aprimorar isso, tá? Mas eu gostaria que essas observações viessem por escrito, da forma como eu apresentei, né? E que não fosse apenas comentários assim, eu não concordo, eu acho que, mas eu acho que, então desenvolve o projeto da forma como você acha e a gente implanta o que for melhor, tá bom? Então é isso. Eu tinha o objetivo de passar isso aqui para que vocês pudessem, cada um de vocês, assistir no seu melhor momento e poder fazer uma reflexão sobre isso. Qualquer coisa, estou à disposição. Tá hoje. Muito obrigado. Miriam, me vejo. Axé.